Olá, muito boa tarde, bom dia ou boa noite, seja lá o horário que você estiver vindo, então, esse nosso Evangelho no Lar, Evangelho na Casa Espírita, do nosso Centro Espírita, Allan Kardec, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Então, neste momento de hoje, que os nossos pensamentos sejam purificados e limpos, que o nosso coração possa estar calmo, que as preocupações que não conseguimos resolvê-las agora e no hoje, que possam ser acalmadas, que podemos pensar em resolução do que nos está à mão hoje e o coração esteja limpo e puro de amor e carinho, para que possamos seguir o nosso dia com boas ações e não com a ansiedade que nos paralisa. E que assim seja. Então hoje estamos aqui com o capítulo número 17, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então aqui nesse Evangelho, nesta parte do Evangelho, tem a parábola do semeador. E lembrando que sempre que estivermos com alguma dúvida, podemos abrir que sempre vai cair uma questão. Eu estava pensando ontem nessa questão do semeador e hoje me cai justamente isso, né? Não há coincidências. Então a parábola do semeador, ela diz o seguinte: naquele mesmo dia, tendo saído de casa Jesus, sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e, semeando, uma parte da semente caiu logo no caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade, a terra ali onde havia caído. Mas levantando-se o sol, as queimou e, como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros e estes, crescendo, as abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por um. Outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. E aí vem o comentário do Kardec aqui. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho, quais não passa ele de letra morta. Ah, não, desculpa. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais passa ele como letra morta, como a semente caída sobre pedregulhos sem nenhum fruto dá. Ou seja, muitas pessoas que têm o evangelho às mãos, que têm toda a questão de aprender para o bem, para a ética, e não semeiam, não multiplicam, nem mesmo agem no bem que já conhecem. Menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizadas nelas os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que fatos curiosos. Ou, por exemplo, de pessoas que conhecem uma doutrina libertadora, filosófica e de ação, como o Espiritismo, por exemplo, mas só ficam pensando nos efeitos, aquelas pessoas que vão para o centro só para tomar um passe, aquelas pessoas que vão pedir oração para si, aquelas pessoas que até recebem, por exemplo, curas por uma enfermidade física, ou espiritual, ou psicológica e nunca mais voltam para estudar, para querer entender melhor isso. Só vão buscar o remédio e não querem nem entender como o remédio funciona para que não precisem mais do remédio. Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só interessam quando eles satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Justamente o que eu acabo de falar, né? E seja em qualquer religião ou filosofia, as pessoas têm o conhecimento,
encontram o que foram procurar, mas só ficam pelo fenômeno, só pelo extraordinário, ou que parece incrível, e depois não dão a mínima até precisarem de novo, para procurarem de novo. E assim é como o doente que sempre procura a farmácia e o hospital para tentar curar sua doença, mas nunca vai procurar um especialista para entender o que o torna doente. O que te torna doente? Os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios. Bem isso. A tal da lição moral de cueca, como diz um ditado popular, né? A pessoa quer dar lição de moral nos outros, mas está totalmente inadequada. Aqueles que finalmente, para os quais essa instrução são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. Então, que possamos pensar qual desses patamares nós estamos, né? Eu creio que muitos de nós, dentro da doutrina espírita, por exemplo, temos como em outras religiões, principalmente nós que viemos de outras religiões, como é o meu caso, de ver muitas pessoas que vão para o culto e vão lá só ouvir a palavra do pastor e depois voltam a ser elas mesmas, que vão para a missa tomar a hóstia e saiu da igreja vai ser ela mesma, vão para o centro espírita tomar o passe, saem dali sendo elas mesmas, como se nada do que ouviu e viu dentro do seu templo, do seu lugar, da sua filosofia, chegasse realmente ao coração. Às vezes nós somos tocados por uma boa influência, mas a semente seca, assim que a gente sai ao sol. Quem dera fosse o sol da luz, mas é o sol da ignorância, a semente que queima, que é queimada, que recebe a luz, mas como não está preparada, se queima com a própria luz. E ainda critica outras pessoas que tentam e buscam serem melhores a cada dia. A gente já conhece isso, né, de pessoas que criticam o fulano. Ah, mas olha o fulano ali, no centro espírita, por exemplo, né? Tá falando tão bonito, tão legal, mas ela não faz aquilo que ela pratica. Aí entra uma chave da questão. Muitas das vezes, quem está na liderança, seja numa palestra sobre dirigindo um centro, ou mesmo recepcionando as pessoas, limpando, sendo voluntário de alguma maneira, nós estamos nos lapidando ali. Estamos na busca da luz. E nenhuma vez nós dissemos que somos da luz. Né? Eu digo nós, trabalhadores da causa, né? Do movimento espírita. Né? A gente está lá como voluntário e não estamos nos colocando como melhores, estamos tentando ser melhores. E claro que quando nos observarem ainda não sendo plenos, né, a nossa ação plena com o nosso discurso, é porque estamos tentando. Então, ao invés de a gente gastar energia para criticar o outro, isso aí é uma fuga de si mesmo. Porque às vezes a gente não consegue fazer ainda, e ok, uma hora a gente pode conseguir, mas ao invés de gastar energia para criticar o outro que está tentando, podemos gastar essa energia tentando cada dia. E as metas grandiosas e ambiciosas, né? Como muitos relatam, no final do ano vai virar o ano, e cria um monte de metas para o ano. Agora, a partir de agora, não vou fazer mais nada sobre tal coisa, ou vou conquistar tal coisa. Metas mega ambiciosas para o aniversário, depois do Natal e do Ano Novo, e que não conseguimos fazer. Às vezes a gente cria metas muito grandes porque a gente não quer semear na terra boa, que dá trabalho, precisa ser arada, regada, cuidada, observada, porque não é só jogar semente e deixar que a natureza vai fazer o trabalho dela. Às vezes é mais fácil jogar ali no pedregulho ou ao sol sem raízes profundas, que para a gente é mais fácil. Mas também não vamos colher os frutos. E quando a gente planta, se esforça, vai em busca do conhecimento e que o evangelho chega ao nosso coração, pode ser que a semente dê 30 para 1. Pode ser que dê 50 para 1 ou 100 para 1, conforme está no evangelho. Então que possamos ser esses semeadores todos os dias, semeando a luz em nosso coração. Então agradecemos aos amigos espirituais, sempre presentes onde há reunidos 2 ou mais no nome do Cristo. Ele manda seus enviados. E que possa a sua casa e a minha casa ser mais um ponto de luz, onde os amigos espirituais possam confiar o seu trabalho.
E se por um acaso vacilarmos nos nossos pensamentos ou nas nossas ações, que não caiamos na reclamação e no desacreditar, que limpemos a poeira, levantemos e continuemos o trabalho. Porque o trabalho é infinito, é eterno, mas a recompensa e a colheita dessa semeadura também é infinita. E jamais plantaremos um para receber um, porque dentro de um fruto você pode contar o fruto, mas jamais poderá contar, ou poderá também sim contar as sementes. Mas depois, quantas sementes virão dessa semente? É impossível saber. E que possamos pensar nas pessoas que estão passando pelas questões da mente, dos que não dormem direito, dos irmãos que têm problemas para acordar, para dormir, para trabalhar, mas que possamos pensar também no nosso papel com os outros seres deste planeta, os animais, a fauna e a flora, que às vezes a gente apenas explora, mas quando vamos a Deus pedimos o melhor para nós, que possamos oferecer o melhor para esses outros seres, para que a divindade possa também nos permitir o melhor. Quando estamos em conjunto, o conjunto também nos é. E que assim seja. O nosso muito obrigado. Lembrando que o Evangelho é para ser bem objetivo, reflexivo. Se você quiser, pode colocar a sua água para ser fluidificada pelos bons pensamentos de quem aqui se encontra presente. Quaisquer questões podem entrar em contato conosco através da página do Facebook ou no YouTube. E em breve teremos mais potência nas nossas comunicações e presenças, encontros presenciais também. O nosso muito obrigado e que assim seja.